pastor liberou no sábado. E ele estava falando que quando Jesus estava falando com os judeus, homens que eram considerados filhos de Abraão, povo eleito, né? Eles conversando com Jesus, e Jesus diz assim para eles assim: olha, por que vocês estão falando isso de mim? Por que vocês querem me matar? O povo judeu querendo matar Jesus? Por quê? E aí Jesus falava para eles: vocês não têm mais espaço para ouvir de mim, para aprender novas coisas, para aprender de mim. Vocês não têm mais espaço. Por isso que vocês têm essas atitudes ainda. E estão sobrecarregados. Não tem mais espaço. Encheu o limite, né? O pastor até falou sobre a memória do celular. Lembra? Quem lembra aí? Né? Foi muito claro isso. E aí ele falando isso, eu lembrei daqueles acumuladores. Quem já viu aí aqueles programas de acumuladores? Que as pessoas chamam ajuda para entrar na casa e tirar o que está acumulado dentro da casa. Por quê, irmãos? Eles têm uma garrafa e aí eles pegam e guardam. Vai que uma hora eu preciso, né? E aí eu tenho uma caneca aqui, é descartável. Não, mas vou deixar aqui, vai que eu precise, né? E assim ela vai acumulando coisas dentro da casa. A partir, chega um momento que ela não cabe mais nem ela dentro da casa, de tantas coisas que ela acumulou lá. E aquela casa já não é mais nem habitável, não tem como ficar lá dentro. E aí eu fiquei lembrando, meu Deus, é verdade. E o Senhor tem ministrado em mim, na minha vida, que ainda eu tenho muita coisa para ser tratada. Muitas coisas ainda que estão dentro de mim que eu preciso saber lidar com as minhas atitudes e as minhas imperfeições, os meus traumas, os meus medos. Ainda tenho muita coisa aqui. E aí, o Senhor vem trabalhando comigo porque eu permito que o Senhor faça isso. Eu digo: Deus, me ensina mesmo, me ensina do jeito que Tu queres. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu libere? Como que o Senhor quer que eu me movimente? Então eu tenho deixado Deus me moldar. Irmãos, não é fácil. Eu digo aqui, obedecer dói, é difícil. E aí o Senhor começou a me lembrar, eu e o pastor conversando sobre coisas nas nossas vidas que atrapalham na caminhada. Obstáculos, dificuldades, entulhos, acumuladores, né, de coisas dentro de nós que nos fazem parar. Porque nós sabemos que somos fonte de vida. Nós somos uma fonte de água viva, que jorra a água do trono de Deus dentro e nós jorramos para fora. O que há dentro de nós precisamos liberar. E o que nós temos jorrado? Será que tem jorrado água viva? Ou será que os nossos poços, nós estamos entulhados, cheios, acumulados de coisas, de pensamentos, de achismo, de razões, de querer, de pensar, ao ponto que nós não temos mais liberado água viva, água que libera vida. Irmãos, eu não quero ser uma fonte seca. Irmãos, isso eu não quero ser. Vamos ler comigo, eu quero ler com você. Lá em Gênesis 26, no versículo 16. Gênesis 26, 16. Aonde nós vamos falar de um grande homem de Deus. Nós vamos falar de Isaac, filho de Abraão, pai da promessa, nosso pai da fé. Amém? Gênesis 26, 16. Acharam? Aqui há um texto muito lindo que você pode depois ler em casa. E eu vou ler aqui um trecho e vou explicar para você. Diz assim, 16. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque:
vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac sai dali. Armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando por algum tempo. E tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão, seu pai, né? E que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaac pôs dos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo poço e acharam uma mina de água. Uma mina de água, olha isso. Os pastores de Gerar discutiram com o pastor de Isaac, e afirmando que a água com que os pastores de Isaac, que a água que era deles, que a água era deles, né? Vou ler de novo, no 20. Os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esses poços o nome de discussão. Está aí na sua Bíblia também? Depois, os empregados de Isaac abriram outros poços, por causa deles também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Meu Deus. Isaac saiu dali então e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. E disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra. E aqui vamos ficar à vontade. Discussão, inimizade, lugar espaçoso. 3 poços, irmãos, aqui. Uau! Mas eu quero falar de Abraão. Abraão, pai de Isaac. Ele disse assim, Abraão era o pai da fé, amém? Você conhece Abraão, né? Pai da fé. Era um homem que era direcionado por Deus. E aonde ele parava, Deus dizia, para aqui, ele parava. Vai, ele ia. E aí, aonde Abraão parava, ele chegava com a sua família, o seu povo. E o que ele fazia? Ele levantava tendas. Ele levantava altares. E ele cavava poços. Quando Abraão, ele peregrinava e chegava em terras distantes, estranhas, ele pegava a tenda e começava a levantar tenda para sua família. A tenda fala sobre proteção, fala sobre família, fala sobre cuidado. Altar, ele também se levantava ali um altar de adoração, dizendo o que para o povo dele e para a família dele? Nós não podemos perder a comunhão com o Senhor. O nosso Deus, aquele que nos trouxe até aqui, nós não podemos. E depois ele fazia o quê? Cavava poços. Ele fazia poços. Para quê? O que poços quer dizer, irmãos? Poços quer dizer prosperidade. Poços fala sobre abundância, sobre florescer, sobre dar frutos, sobre ser próspero. Porque sem água no deserto ou na terra, né, deserta, não tinha como dar água para os gados, ter plantação, ou até mesmo a família de Abraão ter uma vida normal. Não tinha como sobreviver, não tem como sobreviver sem água. Então Deus, ele direcionava Abraão para o lugar certo, onde ele deveria cavar os poços, e assim ele era muito abençoado. Porque os homens na época, eles eram medidos pela quantidade de posses que ele tinha, né? Se ele era importante, ele tinha posses. Ele tinha bastante gado, frutas, colheitas. E a história conta aqui, que eu li, que houve uma grande fome aonde Isaac, filho de Abraão, estava. Então, todos iriam para o Egito. Egito, irmão, na época era sinal de fartura, tinha muita comida. Todos que precisavam iam para lá, para aquele lugar. Só que quando Isaac estava indo, Isaac, ele caminhava com o pai dele.
Então Isaac conhecia quem era o Deus de Abraão, do pai dele. Isaac caminhando para o Egito, Deus falou assim para ele assim, ó: pare aqui e fique aqui, em Gerar, uma terra onde Abimeleque era rei. Irmãos, pensa comigo. Obedecer a Deus quando tudo vai bem é fácil. Obedecer na prosperidade é fácil. Obedecer quando está tudo na saúde é fácil. Agora, obedecer na escassez, onde não tem segurança nenhuma, certeza nenhuma, e Deus falar, fica aqui. Uau! Você tem que saber em quem você crê, para você obedecer. E aí, Isaac ficou naquela terra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela terra tinha poços que o pai dele já tinha cavado. Tinha água, tinha vida ali. O pai dele já tinha passado por ali e tinha trazido vida já para aquele lugar. E aí então, Isaac fica ali. Não era um povo muito amigável, mas dava para viver ali. Sabe o que aconteceu? A palavra conta um pouquinho mais para cima, ali conta que Isaac, eu poderia até ler aqui, mas no 12 por ali diz assim, ó, que Isaac teve a melhor plantação de todos os tempos. Ele foi muito abençoado. Sabe o que ele plantou? Ele plantou e a Bíblia diz que ele recebeu 100 vezes mais. Irmãos, você pesquisa, você procura e depois me diz se algum agricultor já teve uma colheita que ele planejou ter além do que já era 100 vezes mais. Foi o que aconteceu com Isaac. E ele foi muito próspero. E a Bíblia diz no 13, assim, ó, ele foi eita nós. E ele foi enriquecendo cada vez mais. E se tornou um homem muito rico e poderoso. A palavra diz que ele ficou tão poderoso que aquele rei ficou com medo dele. O rei que governava a cidade ali, as terras, ficou com medo e disse assim, tu está ficando mais poderoso que nós, você precisa sair daqui. E sabe o que ele fez? Sabe o que aquele rei fez? Aquele rei mandou os servos dele ir lá entulhar os poços, para que ele não ficasse mais ali, porque a inveja tomou conta daquele rei. A palavra diz, você pode ler aí que você vai procurar e você vai encontrar a palavra inveja. Medo tomou conta daquele rei e ele foi lá e mandou entulhar os poços. Então Isaac não poderia mais dar água para, os animais e tudo mais. E o que aconteceu? Ele teve que sair de lá. Isaac foi para um outro lugar. Mas passou um tempo, irmãos. Isaac foi lá de novo. Foi lá desentulhar os poços. Isaac precisava ir lá desentulhar aqueles poços. O que me chama a atenção é a obediência dele. A obediência dele de ficar no lugar e ser próspero. Às vezes a gente não entende porque que Deus pede tantas coisas para nós, né? Às vezes Deus pede algo para nós, irmãos, e a gente não quer fazer. Porque obedecer às vezes não é bom, mas se você entender e aprender a ouvir a voz do Senhor, você vai descansar. E você vai receber 100 vezes mais. Uau! Irmãos, nós queremos receber 100 vezes mais, mas a gente não quer obedecer, não é? Mas ele obedeceu. Um homem poderoso. Poços fala de vida. Naquele dia, eu imagino Isaac, como ele ficou quando viu que o inimigo foi lá e entulhou os poços dele. Sabe, irmãos, o que o Deus tem ministrado ao meu coração? Você é uma fonte. Você é uma fonte de vida. A palavra diz em João 4,14 que
rios fluirão de dentro de você, rios de água viva. O que a água viva faz, irmãos? A água viva, ela traz vida, e ela transforma, ela toca pessoas, e tudo fica verde, floresce, dá frutos. E aí, se você não ficar atento, se você se distrair, o inimigo vai vir e vai colocando entulhos. Colocando entulhos ali na fonte. E a palavra diz que esses poços ficaram realmente entulhados e não tinha mais água neles. Não tinha mais como pegar água neles. Havia muitas coisas ali. E eu percebo, e eu não estou falando de você, fica tranquilo, eu estou falando de mim. Não precisa ficar com medo, irmãos. Pode sorrir. Pode dar a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, tá tudo bem? Tá certo. Irmãos, o inimigo, ele vem com entulhos. Ele vem com pensamentos. Ele vem dizendo para você coisas que às vezes nem é verdade. Sabe para quê? Para que você perca a sua força, a sua vida, a sua alegria. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós nos tornamos uma fonte de água viva. Nós nos tornamos, e quando nós estávamos sem conhecer Jesus, nós éramos uma fonte a jorrar coisas amargas. Palavras que não agradavam o coração de Deus, a nossa família, palavras torpes, palavras que não edificavam. Mas a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu me tornei uma fonte a jorrar vida. E eu lembro, eu estava aqui fazendo a mensagem, e eu lembro que quando eu me converti, tinha algumas pessoas perto assim, nós tínhamos um discipulado, e tinha uma irmã que dizia assim, ó, porque novo convertido, né, irmãos, a gente vai se desligando aos pouquinhos do mundo, né? Os amigos. E aí ela dizia assim, ela gostava de ler lá em, acho que é Salmos 1, 6, se eu não me engano, que ele diz assim, ó, que não sente mais a roda dos escarnecedores. Quem ouviu isso no começo da conversão? Eu ouvia muito isso, porque nós tínhamos muitos amigos do mundo, como se dizem, né? E aí eles diziam, irmã, mas olha aqui o que a palavra diz, nós não devemos mais nos sentar na roda dos escarnecedores, aqueles que falam mal, aqueles que maldizem, aqueles que não agradam o coração de Deus, não sentem. E eu dizia, ai meu Deus, é verdade. Por quê, irmãos? Porque nós não somos mais aqueles que nós éramos antes. O Senhor nos chamou para ser fonte de água viva, para liberar vida, para liberar cura, para liberar amor, para que você floresça, quem está lá fora, quem está perto. E aí então, o inimigo, vendo que você se tornou uma fonte de água viva, cristalina, você dá glória, você exalta o Senhor, e a luta vem, e você luta, e você vence, e você diz, eu vou vencer, eu vou superar, glória a Deus. E aí daqui a pouco, quando você cansa um pouquinho, ele vem com entulho, porque você não tem mais força para proteger o poço, para você proteger. E aí ele fica dizendo assim, ó, é mentira tudo isso, Deus nem está te olhando. Olha, nem é tudo isso. Sabe aquela pessoa? Ela está falando mal, ela está fazendo isso. Sabe o teu patrão? Ele vai te despedir, ele não quer mais você aqui. E aí ele começa a inventar um monte de histórias. Aí você se decepciona com pessoas. E aí o medo vem, a desconfiança. E aí ele começa a colocar dos sentimentos, pensamentos, sentimentos dentro de você, ao ponto de você ficar entulhado. Então eu digo para você, sem água não tem vida. Sem água não há vida ao redor. Olhe para o seu redor.
Veja quem está perto de você, aonde você anda, por onde você passa, se a vida ali é onde você anda. Porque se você, aonde passa, libera palavras de amor, palavras de vida, de salvação. Se você diz assim, olha, Jesus salva, Jesus ainda é o mesmo, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma. Você ainda está como uma fonte a jorrar. Agora, você precisa entender que se há entulhos, há algumas coisas que estão dentro de você e você não está conseguindo mais jorrar. Hoje é o dia de nós começarmos a tirar. Porque o Senhor quer que você seja uma fonte pura, pura, transformadora, que cura, que traz vida. E tirando esses entulhos, sabe, muitas pessoas aqui nessa igreja foram feridas em outra igreja, em outro lugar. E aqui a palavra diz que Isaac, ele cavou poços também, mas ele foi lá e desentulhou aquele poço que o pai dele tinha feito. Por quê, irmãos? Porque Isaac, ele foi lá e disse, é aqui que eu fui humilhado, é aqui que eu fui rejeitado, é aqui, então é aqui que eu vou começar a limpar. É aqui que eu vou começar a trazer vida, vai ser aqui. Porque esse poço aqui foi o meu pai que fez. Então eu vou lá e eu vou desentulhar aquele poço. Sabe o que fala, irmão, sobre desentulhar? Fala sobre dupla honra. Fala sobre dupla honra. Então você precisa entender que no lugar que você foi ferido, no seio da igreja, no meio da igreja, pessoas que te decepcionaram, feriram, te machucaram, tocaram você indevidamente, abusaram de você. Você vai ser curado nesse lugar. É na igreja, no centro, no seio da igreja. Não é outro lugar. Então o Senhor, Ele quer te curar, Ele quer te tocar. Tirando todos os ressentimentos que te paralisam, os medos de infância que você foi travado, e que o Senhor vai trazer à tona para você ser curado e ser livre, para ser liberto de uma vez por todas. Porque nós sabemos que o inimigo trabalha, irmãos. Mas muitas vezes nós permitimos que ele entulhe, nós deixamos ele colocar coisas. E há muitas pessoas paralisadas, com medo. Mas hoje o Senhor vai revelar ao seu coração o que está travando você, o que está te segurando. Se é as vozes que estão, os pensamentos que estão te incomodando, se são pessoas, se são coisas, lembranças, traumas que você passou e que hoje você não consegue viver livre no Senhor. O Senhor vai trazer para você, irmãos, Deus tem feito isso comigo. São muitas coisas que eu nem imaginava que eu tinha e o Senhor tem me curado. Permita que Ele faça isso com você. Permita que o Senhor te toque. Tem coisas que você vai tirar. Não é o Senhor. Você vai permitir, mas tem coisas que você não vai conseguir. E aí o Senhor vai te ajudar. Mas uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Gostaria de pedir para você ficar de pé. O Senhor quer que você libere água viva para a sua casa. Assim como Abraão, Isaac e Jacó, homens de Deus, que foram direcionados, que foram impulsionados pelo Senhor a obedecer. Assim como Isaac foi lá e desentulhou, tirou aquilo tudo que estava impedindo de trazer vida para aquela região, para aqueles lugares, para as famílias, para aquele povo. Por favor, não permita mais que isso te deixe
triste, paralisado. Talvez você não prospera por isso. Talvez você não tenha prosperado porque algo tenha acontecido na sua vida desse sentido. Eu só sei de uma coisa: nada e nem ninguém vai parar você se você decidir. Nada e nem ninguém vai poder parar você. Nada e nem ninguém vai impedir você de prosperar. Nada e nem ninguém vai impedir você de ter uma casa protegida e abençoada. Nada e nem ninguém vai impedir você de ter um